esse é um tema que rende muita coisa, é o que dá palpitações em muita gente, né? Quando a gente ouve falar de disciplina, daí a gente vai pensar, meu Deus, todas as vezes que eu não consegui, todas as vezes que eu já comecei uma coisa e deixei na metade, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existem coisas muito mais do que hacks, muito mais do que dicas de internet. Não que isso não seja um programa de internet, né? Mas existem muitas coisas que são atalhos. Muitas vezes a gente pega esses atalhos, né, com a esperança de que eles vão funcionar, e a gente vai perceber, por experiência própria, que isso é temporário. Não é que eles não funcionem, mas eles não funcionam por tanto tempo assim, né? Não é uma coisa que a gente vai conseguir manter, e nem que vai ajudar a gente a manter as nossas coisas, né? Os hábitos que a gente está querendo adotar, ou as coisas que a gente quer manter. Esses hacks, eles não vão ajudar. Então, a live de hoje é pra gente falar de fundamentos. É o que realmente está ali na base da nossa disciplina e o que realmente vai ajudar a gente a ter maior clareza a respeito de tudo que está acontecendo, para que a gente não fique mais refém dessas coisas, ou só da nossa vontade, ou do nosso bom humor, porque nem sempre está disponível, né? E disciplina é ir além disso, né? Ir além do nosso humor, ir além das circunstâncias, né? De como a gente tá. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí, quem tá aqui, eu gostaria que me respondesse se considera indisciplinado. Porque a gente precisa começar a pensar exatamente se a gente é indisciplinado ou se é uma outra coisa. Então, todo mundo tá aqui, ok, concordo. Então vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. E aí eu queria contar pra vocês que desde que eu comecei a meditar, em 2016, eu fiquei 4 dias seguidos, né, sem meditar. E mesmo assim, eu não me considero uma pessoa disciplinada. E você pode estar pensando, mas como assim? Né? Se você tá desde 2016, aí como que você pode não se considerar disciplinado? Nesse meio tempo, desde 2016, eu já comecei e larguei várias coisas que eu tinha me proposto a fazer. E foi pensando justamente nessa experiência, nessas coisas que eu passei, nas experiências dos meus alunos, das coisas que eles me contam, é que veio a ideia para essa live. Então, a gente começar pensando se a gente é ou não é alguma coisa, a gente se rotulando, a gente se classificando, é bastante perigoso. E é por isso que eu digo que eu não me acho disciplinada, eu não me considero disciplinada, porque na verdade isso é indiferente. E quando a gente se rotula de uma maneira muito taxativa, então eu não tenho disciplina, a gente vai recorrer uma coisinha que se chama, um fenômeno, digamos assim, que se chama profecias autorrealizáveis. Você já ouviu falar disso? Você sabe o que é uma profecia autorrealizável? É quando a gente tem uma crença, não estamos falando de crenças limitantes, tá? Quando a gente acredita em alguma coisa que é falsa, numa premissa que é falsa, e aí começa a agir de acordo com essa premissa. Então, no caso, se a gente se acha indisciplinado, se a gente se coloca esse rótulo, esse julgamento, a tendência é que a nossa cabeçona comece a agir de maneira a confirmar a nossa crença. E aí, inconscientemente, a gente está alimentando essa indisciplina, né, que existe na gente. A gente já está acreditando que não consegue, que não é capaz, e a gente vai fazer de tudo, sem querer, pra confirmar isso, pra confirmar que você não consegue, que você não tem disciplina, que não tem nada a ver. Esse é um dos primeiros fundamentos. O que a gente precisa ter em mente é que essas coisas, assim como todas as outras, são estados. A indisciplina é um estado. E eu tenho certeza que você consegue fazer coisas com disciplina. Coisas que você faz todos os dias, a sua rotina, os seus hábitos, tudo isso é uma espécie de disciplina. Só que não é exatamente o que você estava querendo, certo? Então não é que você não é capaz de fazer essa coisa. É que você, de certa forma, já está se vendo como incapaz e já está agindo de acordo com isso. Então, essa é a primeiríssima coisa que a gente tem que ter em mente, porque parece meio papo de coach,
né? Mas é real. A maneira como a gente se enxerga acaba sendo refletida nos nossos comportamentos, nas nossas perspectivas, todas essas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte também. Esse é o primeiro fundamento, primeiríssimo fundamento, mas talvez seja um dos mais importantes de todos. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir fazer outras coisas. É a partir daí que a gente vai se sentir mais capaz, mais apto. Não é porque você deixou de fazer uma vez que você nunca mais vai conseguir. Então a gente tem que começar por aí, certo? Começou a se chamar de indisciplinado, ou de qualquer outra coisa, para e repensa, né? Refaz essa frase para ver se é isso mesmo. Frequentemente, quando a gente está tentando adotar um hábito novo, a gente está começando com o pé esquerdo e nem percebe. Não só porque a gente acha que não é disciplinado, como também porque a disciplina está aliada a outras coisas que são tão importantes quanto o hábito que a gente está querendo adotar. Mas um dos erros que a gente costuma fazer quando está querendo adotar uma coisa nova, um hábito novo, é ter metas gigantescas ou metas pouco realistas. Quando é uma coisa tão grande que a gente acha simplesmente impossível. É uma coisa pretensiosa demais, é muito pouco realista e as chances da gente conseguir de fato realizar isso são minúsculas. A segunda, que é bastante comum também, são as nossas expectativas exageradas, é a nossa impaciência. Então, a gente tem essa coisa, não, eu vou começar a meditar, eu vou puxar um pouquinho para meditação, mas a gente está se referindo em geral a essas coisas, né? Então, eu vou começar a meditar e eu vou meditar 1h30 por dia, agora. Cara, isso não vai acontecer. E aí, quando você começa a meditar e você só consegue ficar 10 minutos e para, você vai ficar frustrado porque você já estava tendo uma expectativa absurdamente grande em cima de você. Isso, obviamente, não vai funcionar. E mesmo que a gente não tenha essa expectativa tão presente assim, ela tá por aí. E se a gente não presta atenção, ela acaba puxando o nosso pé feio. Tem também um outro hábito que ele é bem mais sutil, mas que ele aparece de uma maneira ou de outra, que é a gente não acreditar que consegue, ou não acreditar que a gente merece esse novo hábito. Essa é feia, né? Mas querendo ou não, às vezes a gente realmente começa uma coisa já achando que não vai conseguir, já achando que é difícil demais. E é óbvio, né, que a gente não vai conseguir avançar por isso, né? Porque a gente... aí surgiram os coraçãozinhos. Porque a gente já tá se colocando pra trás, né? A gente já tá se julgando indisciplinado, procrastinador, todas essas coisas. E a gente acha que não vai conseguir. Seria ótimo se conseguisse, mas que pena, né? Eu sou assim. Então tem essa coisa também. Junto a isso, tem a parte da gente não se levar a sério, né? Então a gente faz, mas faz meia boca, né? A gente faz porque já não tá acreditando tanto assim, porque, né, vai que dá errado, mas daí se der errado é porque eu não tentei tanto assim. Então eu tenho, assim, um potencial latente ainda em mim, que quando eu realmente quiser, quando eu realmente me dedicar, eu vou conseguir. Mas agora só tava testando, não, né, só tô vendo, só tô brincando aqui um pouquinho. E a gente não se coloca de fato ali, a gente não se leva a sério, a gente não adota de verdade, a gente não entra na experiência, a gente fica ali só molhando a pontinha do pé e mais nada. Tem também, junto com isso, o medo de falhar. É claro que a gente tem medo de começar uma coisa e ela não sair da maneira como a gente gostaria que ela saísse. A gente não quer falhar, não é gostoso falhar, a gente não se sente bem falhando. E essa é uma das coisas que mais seguram as pessoas, porque já que eu não quero falhar, não é gostoso falhar, então eu nem vou começar essa bodega, porque daí eu fico de boa, né? Eu fico aqui confortável, não estou falhando, então beleza. Junto com o medo de falhar, também existe o medo de dar certo. Esse foi um medo que eu particularmente tive muito aqui no Maria Zen. Quando eu falei, não, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou fazer o negócio acontecer, eu quero que ele cresça, eu quero que as pessoas conheçam, etc, etc. Aí eu, tá, mas e se der certo, o que eu faço? Porque aí eu vou ter que manter esse treco.
né? Não é só fazer acontecer, eu tenho que manter isso. E é uma responsabilidade muito grande. Eu não quero mais uma responsabilidade na minha vida. Eu não quero isso. Então, tá bom assim. Né? E aí você dá uma recuadinha e tipo, tudo bem, né? Porque dar certo também traz outras coisas, né? Exatamente, eita, deu certo. Tá, e o que eu faço agora? Certamente a gente já tentou adotar alguns hábitos e não conseguiu. E aí a gente tá gato escaldado, a gente não quer repetir aquela experiência, a gente não quer ter aquela sensação de novo, de fracasso, de ai meu Deus, eu não consigo, e todos aqueles rótulos que a gente já falou lá. Então, não, porque eu já tentei e não deu certo, então deixa assim, né? Não, deixa assim, é melhor deixar assim. E que eu me poupo, né? E fica mais fácil. Até desfiz meu nozinho aqui. Eu sei que eu não consigo mesmo, então eu não vou tentar de novo. Tem também um, que é muito comum, que é a gente começar as coisas por impulso. Então a gente conhece alguma coisa, sei lá, entrou em contato com a meditação. Então, meu Deus, isso é muito legal, eu quero isso pra mim, é muito legal, vou começar agora. E não pensa em nada, a gente só começa por impulso. A gente não tem planejamento nenhum, a gente já tá fazendo 59 coisas, aí já coloca mais outra em cima, e aí vira uma bolota de afazeres, né, e de obrigações, e de coisas que a gente deveria ter disciplina, que na verdade, no final das contas, só acabam trabalhando contra a gente. Talvez aí, no começo seja legal, porque a gente tá super empolgado, mas isso vai perdendo força com o tempo, justamente porque, né, tem muitas outras coisas para serem feitas. Então a gente também precisa tomar cuidado com isso. Então os coraçõezinhos também ali de fazer coisas no impulso. Junto com isso, né, é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, lógico, né? Tô chutando bundas aqui. Eu estou chutando bundas com amor, tá, gente? É só pra que vocês... porque a gente tenha mais consciência mesmo, tá? Isso é só o começo, a gente ainda tá no primeiro fundamento, tá? Então, mas tudo isso são coisas que a gente enfrenta. Seja várias vezes, seja pelo menos uma vez, a gente já fez dessas. Né? Outra coisa é a gente não saber priorizar. É por isso, inclusive, que eu não me considero exatamente uma pessoa disciplinada, mas eu me considero uma boa seletora de coisas, digamos assim. Então eu me proponho a fazer poucas coisas, mas eu escolhi muito bem elas. Então eu tô muito direcionada, eu tenho muito espaço para dar força, né, para dar movimento para essas coisas que eu me proponho a fazer. Então, em vez de eu ficar me entupindo de coisas que eu acho legais e que eu gostaria de estar fazendo, eu escolho melhor, eu priorizo mais o que eu quero desenvolver e o que eu quero levar adiante. Junto com isso, tá? A gente não se planejar, né? A gente não se preparar para adotar esses novos hábitos. Porque se a gente começa com muita sede ao pote, eu não super quero, não, agora vai, eu tô super pronta, não. E aí a gente não planeja. A gente vai com a força da empolgação, ou com a força do ódio, ou com a força de alguma coisa, mas a gente vai na força da empolgação e a gente não planeja. E é por isso que uma das coisas que eu faço com os meus alunos é exatamente planejar a prática. Não é só questão de como fazer, mas é como isso vai estar no seu dia. O que vai acontecer para ser um gatilho para a sua prática? Todo esse tipo de coisa é fundamental para que a gente consiga ter a consistência que é necessária na disciplina, né? Porque não é só força de vontade. Outra coisa é a gente não saber o que está motivando a gente a querer adotar esse novo hábito. Ou não ter muita clareza a respeito disso. Então, junto com isso, tá? A gente não saber muito bem como que a gente funciona, né? E se isso tem, de fato, chance de funcionar pra gente. Porque pode ser que funcione pros outros, e seja maravilhoso, e tenha mudado a vida da outra pessoa e etc. Mas será que pra mim seria a coisa mais adequada ou é só porque eu achei muito legal? Digamos que todo mundo dissesse que o ideal é a gente se exercitar só pela manhã. E aí você tenta adotar esse hábito porque todo mundo fala, é unânime em dizer que a melhor coisa é você se exercitar de manhã. Só que aí você esquece que, digamos, né, só uma hipótese, você esquece que você não funciona bem de manhã, que você tá uma lesma quando você acorda e você só vai pegar no tranco lá pelas 2 da tarde.
Isso vai funcionar pra você? É óbvio que não. E aí você só vai ficar se torturando pra uma coisa que muito dificilmente, a não ser que você seja um sargento, você vai conseguir realizar. Isso não quer dizer que não seja pra gente tentar, mas é pra gente tomar muito cuidado com essas coisas que estão completamente contrárias, né, a como a gente funciona. Naturalmente a gente funciona, né? Então são esses desalinhamentos, essas coisas que a gente deixa de pensar, que são alguns dos grandes obstáculos que a gente vai tendo quando a gente quer adotar esses novos hábitos. Então, isso tudo ainda está dentro do primeiro fundamento, que é: a gente não é indisciplinado. A gente não pode pensar na gente dessa maneira. A grande questão é que todas essas coisinhas que eu listei, e provavelmente muitas outras ainda que eu não lembrei, estão entrando no nosso caminho. Então a questão não é disciplina, mas outras coisas que a gente deixa de pensar quando a gente está querendo adotar esses novos hábitos, esses bons hábitos, porque maus hábitos são bem fáceis da gente adotar, né? Mas os bons aí é um pouquinho mais difícil. O segundo fundamento é a gente pensar no porquê e no como. Especialmente porque normalmente a gente se preocupa com como e esquece do porquê. E é esse porquê que vai fazer com que a gente persevere, né? São esses motivos que vão fazer com que a gente siga adiante quando a gente não tá afim, quando a gente falha, quando a coisa tá meio capenga. É o porquê que vai fazer a gente seguir, mesmo quando as coisas não saem da maneira como a gente gostaria. Essa motivação, é isso que tá te movendo a dar esse primeiro passo, que é muito importante de saber. E eu vivo falando isso para os meus alunos também. Então a gente começa a tutoria comigo perguntando por quê, e a gente fecha a tutoria comigo perguntando por quê. Então vamos retomar esse porquê, para você sempre se lembrar dele e você sempre estar retomando ele. Porque a disciplina e a formação de hábitos são coisas que a gente deve considerar inegociáveis. Ou seja, não tem mau humor, não tem chuva, não tem frio, não tem sol, não tem qualquer outra coisa que vai entrar na frente. Isso é negociável. Esse é o compromisso que a gente faz quando a gente tem essa disciplina, né? Esse comprometimento com um novo hábito. Isso significa que a gente só vai lá e faz. São coisas que a gente não precisa pensar. A gente já tem hábitos que a gente não questiona. Então, você precisa escovar os dentes, você vai lá e escova os dentes. Você precisa fazer xixi, você vai lá e faz xixi, né? Não tem questionamento. E o ideal é que com essa disciplina, com essas coisas que a gente vai falar hoje, a gente consiga fazer com que elas se tornem inegociáveis. É isso que vai fazer com que a gente consiga manter elas. E para que a gente consiga isso, primeiro a gente começa com o porquê. Por que a gente está começando essa bodega? Por que a gente quer começar a meditar? Por que a gente quer começar a fazer exercício físico em casa? É importante a gente saber isso. Algumas perguntas que eu gostaria que vocês fizessem para você saber como que tá essa parte do seu porquê e pensa nos hábitos que você tá querendo adotar agora. Então, assim, sinceridade, você realmente quer o que você tá se propondo? Mas assim, real oficial, você realmente quer isso? Ou isso é só um impulso, é só uma coisa que você tá começando, mas porque você achou legal, qualquer coisa assim? Você realmente quer? O que tá por trás disso? O que tá por trás dessa coisa que você quer começar ou que você quer manter? Tem mesmo alguma maneira disso se encaixar na sua vida agora? Nem que assim, que você tenha que fazer algumas modificações, que você tem que fazer algumas coisas. Normalmente a gente precisa fazer essas modificações, mas existe uma maneira real disso se encaixar na sua vida agora? Ou você só tá viajando na maionese? Essa, de fato, é a melhor forma de fazer o que você tá querendo? Ou existem outras maneiras de você conseguir isso? Exemplo. Você tá querendo, sei lá, emagrecer. E aí você disse que você vai fazer exercício em casa. E você se comprometeu a fazer exercício em casa, só que o negócio não foi pra frente. Essa seria a única maneira de você atingir o seu objetivo de perder peso? Existiriam outras formas de você conseguir fazer isso? Você se matricular numa academia, você contratar um personal, você
convidar alguém para fazer exercício junto com você, seja o que for. Sempre existem alternativas pra gente conseguir o objetivo a que a gente está se propondo. Então, normalmente, quando a coisa não dá certo repetidamente, talvez a questão não seja que o seu objetivo seja pouco realista. Mas às vezes a maneira como a gente está se propondo a fazer não é mais apropriada. E é bom que a gente comece a pensar nessas coisas também. E aí tem outra pergunta: você só está acumulando um monte de funções ao longo do dia para você fazer, não vai dar conta? Ou você de fato está escolhendo bem o que você está querendo desenvolver, começar? Até onde você está disposto a ir para fazer isso? Como que você vai fazer isso acontecer? Aí entra o como, né? A gente tá nos porquês e tá, beleza. Não, eu tenho certeza que eu quero fazer isso, eu vou até o final e tá. E como você vai fazer isso? E mesmo quando a gente decide, mesmo quando a gente planeja, mesmo quando a gente realmente tá afim, a gente vai encontrar obstáculos, que é o que a gente já vai falar na sequência. Então, a gente ter essa clareza dos porquês e dos comos é fundamental, senão a gente já vai empacar logo no começo, né? O negócio não vai fluir, não vai ser legal. É o que eles chamam na meditação de aditana, né? Que é o firme propósito. É a gente começar de fato querendo, não empolgação. E você sabe a diferença entre você querer de verdade uma coisa e você só tá empolgado com ela. Eu tenho certeza que você sabe a diferença. E aí entra a nossa capacidade de observação, da gente se entender e aí conseguir continuar. A gente já tem muita coisa para fazer nessa vida, mas muita coisa mesmo. Desde pagar boleto até cuidar das plantas, todas essas coisas são atribuições que a gente tem que dar conta. Então a gente tem crise, as pessoas estão em crise, calma. Tem a parte boa, tá? Não é a live da depressão. Tipo, tem um final feliz, tá? Mas é só pra vocês começarem a pensar nessas coisas. A gente precisa priorizar. E a gente precisa saber que essas prioridades vão flutuar ao longo da nossa vida, porque a nossa vida tá mudando o tempo inteiro. E ela sempre tá trazendo prioridades diferentes. Eu tô rindo de vocês. Quer dizer, com vocês, não de vocês, né? Mas eu tô rindo da crise. Nem sempre a gente vai conseguir se dedicar tanto quanto a gente gostaria a essas coisas. E não tem nada de errado com isso. O negócio é a gente continuar. É essa priorização que fez com que eu não desistisse da meditação. Na verdade, eu nunca nem passou pela minha cabeça largar a meditação. Porque eu falei, não, é isso aqui, isso faz muito sentido pra mim, eu vou continuar. Tanto que eu nem penso mais pra sentar pra meditar. Nossa, agora são 9h37, eu tenho que sentar pra meditar. Não, é uma coisa que eu vou lá, sento e faço. É um hábito, porque eu gosto, porque faz sentido pra mim. E nem sempre as coisas que a gente tá tentando adotar fazem sentido pra gente tão depressa. Não é uma coisa que, ai meu Deus, eu amo fazer essa coisa. A atividade física que eu mais gostei de fazer na minha vida foi praticar Muay Thai. Mas assim, sem dúvida nenhuma, fácil, né? Eu treinava todos os dias. Todos os dias eu estava treinando Muay Thai. Eu não precisava me forçar, não era tipo, ai não, chegou a hora. Eu ia lá, eu ia feliz, porque eu queria meter a porrada nas pessoas. Não, mas é que eu gostava muito de treinar. Muito, muito, muito de treinar Muay Thai. Era muito fácil. Eu realmente não precisava fazer um esforço, porque era um troço que me trazia muito prazer. E aí eu me lesionei, né? Tenho uma lesão na coluna, que continua comigo. E isso fez com que eu tivesse que parar de treinar. Então, eu tive que procurar outras alternativas, né? Eu sempre gostei de esporte de impacto. Isso sempre foi a minha pilha, sempre foi o que eu gostei de fazer. Eu pratiquei roller derby também, mas por várias circunstâncias eu tive que parar. E aí, eu tive que apelar para alguma coisa que fosse um pouquinho mais light. Daí eu fui pro yoga, fui pra Ashtanga, que era legal, eu gostava. E depois eu tive que ir pro Pilates. Pra mim, eu acho muito chato. Então, era uma coisa que era muito mais difícil de eu conseguir manter, porque era um esforço, não era uma coisa que me empolgava. E aí eu tinha que me segurar no quê? No meu porquê. Por que eu tô começando essa bodega? É pra melhorar, é porque eu tô com bursite, é porque eu tô com isso, é porque eu tô com aquilo. Aí sim, o porquê é fundamental. Porque nem sempre, logo de cara, a gente vai aprender a gostar dessas coisas. A gente precisa insistir.
certo? Então, aos pouquinhos, né, conforme eu fui começando a praticar, fui começando a gostar. É a minha coisa favorita no mundo? Não, não é. Mas é uma coisa que não é uma tortura, não é um desprazer absoluto fazer pilates. Entende? Então, é bastante importante que a gente entenda e que tenha muito claro na nossa cabeça os porquês. Como que eu vou fazer, mas especialmente por que eu tô começando esse treco. E se abrir a experiência, óbvio, né? Se a gente já vai lá bufando, ai meu Deus, não acredito, vou ter que fazer de novo, vou ter que parar. É claro que não vai ser bom, né? É aquilo que a gente já tá falando, a gente tá rotulando as coisas e agindo de acordo com elas. Por que a meditação era uma coisa negociável pra mim, né? Na minha visão? Porque se toda a nossa experiência nesse mundo, né, nessa vida, começa pela nossa mente, é aí que a gente tem que começar. É isso que a gente precisa cuidar em primeiro lugar. Essa tem que ser a nossa grande preocupação. Pra mim, a meditação vem antes do skincare, por exemplo. Vem antes desse tipo de coisa, porque cuidar da nossa cabeça é muito mais importante e é isso que vai propiciar com que a gente consiga adotar outros hábitos além desse, né? Então, é dito que a meditação é um hábito mestre, justamente porque ela puxa outras coisas, porque a gente está num estado mental melhor, porque a gente está se conhecendo mais, porque a gente sabe o que a gente quer, porque a gente tem essa clareza maior, isso vai puxando com uma cordinha, né? Todas as outras coisas que a gente está querendo desenvolver também. Não vou dizer que tem dias que eu não pule, tá? Porque eu estaria mentindo. Mas a consistência tá ali, desde 2016. Quando a gente se dispõe a fazer coisas novas e coisas que são benéficas pra gente, né? Não é coisa que vai fazer a gente ficar na sarjeta jogado. Coisas boas pra gente, a gente entra no nosso próprio caminho. E aí entra uma outra coisa que a gente precisa saber, que ainda tá ligado ao como e ao porquê, que é o nosso eu maior e o nosso eu menor. O eu menor é o que normalmente a gente chama de ego, mas não no ego no sentido psicológico, tá? É o ego que tá querendo fazer com que as coisas permaneçam exatamente do mesmo jeito que elas estão agora. Que não quer mudança, que quer ficar ali, que não quer que a gente passe para um próximo nível, não quer que a gente evolua. Não, tá bom aqui, fica aqui, tá bom, tá quentinho, tá gostoso, você já conhece aqui, é tudo familiar, é tudo bom, fica aqui. Né? A única coisa que o ego quer é sobrevivência dele mesmo. Né? Ele quer manter as coisas como elas são. Que tem a parte ok, né? Porque a gente precisa sobreviver, é sempre bom. Mas tem a parte que impede a gente de dar esse passo extra que a gente está querendo dar. Esse é o eu menor, ou o ego. Né? Então, normalmente, quando a gente leva um tapão, o que dói, além da dor física, é o nosso ego. Por outro lado, o eu maior é exatamente o contrário, né? Então, é essa parte nossa que é mais luminosa, que tá querendo trazer a gente, ou levar a gente para coisas mais elevadas, para valores mais elevados, mais humanos, né? Que tenha valores que tenham mais a ver com a interconexão, com essa parte mais bonita da nossa vida, essa parte mais nobre. Esse seria o eu maior. E aí, é como se a gente estivesse naqueles desenhos antigos do Pateta, que tem um anjinho e um diabinho no ombro dele. Então, é basicamente isso, o nosso eu maior e o nosso eu menor. Então, tem um aqui buzinando na nossa cabeça que não precisa fazer nada, não, você tá bom, assim, tá tudo ótimo. E o outro aqui falando, então tenta, você consegue, você não é indisciplinado. Tem os dois aqui. E é uma luta constante. Isso é nosso, né? Mas é a gente que cria, de certa maneira, mas é inconsciente. A gente tem essas duas forças puxando a gente o tempo inteiro. Inclusive, uma coisa que é muito interessante, agora que você já sabe o que é o eu maior e o eu menor, é colocar nome nesses diabos. Então você pode fazer de conta, né, digamos assim, que são personagens mesmo, e você pode batizar o seu eu maior, o seu eu menor, o seu anjinho e o seu diabinho. E aí você pode começar a ter mais consciência de quem tá falando com você. É o seu anjinho ou é o seu diabinho? Quem que tá te puxando? Qual que é a força que tá maior agora? Até porque
É muito fácil quando a gente tá numa escada, né? Digamos, de adoção de hábitos e de bons valores, etc. É muito mais fácil a gente descer alguns degrauzinhos do que a gente conseguir subir um. É muito mais fácil. Esse diabinho, o Joãozinho, no caso do João, é o que vai trazer o que a gente chama de resistência. Uma cria do nosso ego, né? Do nosso eu menor. Essas resistências são aquelas coisas que falam, aqueles diabinhos que falam, não, amanhã você faz, ou não, eu tô muito cansado, melhor não, né? Amanhã eu faço, ou ai não, eu mereço ter uma folga, não vou fazer agora não. Ou qualquer outra coisa, ou tá muito frio pra fazer isso, ou tá muito quente pra fazer isso. Todas essas racionalizações, todas essas justificativas que a gente acaba fazendo pra não cumprir o que a gente se propôs a fazer e não conseguir adotar as coisas que a gente tá querendo adotar, são resistências. E isso vem do nosso diabinho. E o grande problema é que ele é um diabo esperto. Não são desculpinhas que você consiga falar, não, mas aqui não tem nada a ver, eu tô viajando. Não. A gente sempre tenta justificar de uma maneira muito racional pra gente, né? É o que faz sentido pra gente. Então, sei lá, se você acreditar muito em astrologia e de repente tiver escrito no seu horóscopo que é melhor você não fazer atividade física, você vai deixar de fazer o seu pilates, você vai deixar de fazer qualquer coisa, porque, cara, é a conjunção de, sei lá, Mercúrio com Vênus que tá falando, então, melhor não. Todas essas coisas são fruto do nosso diabinho. Eu sou movida pelo meu demônio. As pessoas estão possuídas pelo demônio. É sempre esse diabinho que tá falando com a gente, e o problema é que a gente ouve ele, a gente acata as coisas que ele fala. E o anjinho tá lá, né, chorando, do outro lado, triste. E a gente só tá ouvindo o diabinho. A gente precisa aprender a desagradar o nosso diabinho e exaltar o nosso anjinho. Ele é o nosso amigo. É ele que de fato vai ajudar a gente a manter essas coisas, a começar e manter essas coisas. Então a gente tem que exaltar o nosso anjinho. Batizem o seu anjinho. Isso vai fazer muita diferença. Tô falando muito sério. A gente precisa ver a disciplina não como uma obrigação, não como uma coação, não como uma coisa que tá ali pra deixar a nossa vida mais difícil, pra gente ficar completamente desgraçada da cabeça, pra fazer com que a gente se sinta completamente incompetente. Não é isso. A disciplina são as regras que a gente faz pra nós mesmos. Não existe uma liberdade maior do que essa. É você que tá estabelecendo as regras do jogo. É você que tá falando o que você vai fazer, quando você vai fazer. Isso não pode ser uma coação porque isso vem de você. É o que você tá querendo, é o que você tá buscando, é o que você tá determinando. Então não existe uma maneira dessa disciplina ser uma coisa ruim porque é uma coisa que você quer. E é por isso que isso se liga com a questão do porquê e do como. Entende como tudo tá juntinho, tá ali entrelaçado? Começa por isso. Então a gente não pode ver a disciplina como uma coisa ruim ou que tá ali só pra me torturar. Mas é uma coisa que eu quero. Fui eu que estabeleci essa bagaça. Então eu vou fazer essa caralha. Falando em bom português. É você que escreve esse código. É você que determina as coisas. Tem uma outra perspectiva que eu gosto bastante da disciplina. Ter disciplina é uma maneira da gente descansar a nossa cabeça. Você já pensou nisso? Porque assim, quando a gente fica naquela resistência, quando o diabinho fica ali buzinando na nossa cabeça, quando a gente fica naquela doideira toda, é cansativo, porque daí a gente fica naquela, ai, será que eu vou fazer? Será que eu vou? Ah, mas é que eu tô cansada, mas não sei se eu quero. Ah, mas eu tô com preguiça. E a gente fica nessa coisa, o tempo inteiro. Ai, mas será? E a gente fica negociando com a gente o tempo inteiro. Com a gente não, com o diabinho, né? A gente fica nessa e vai e volta, e isso é exaustivo. É completamente exaustivo a gente ficar nessa. Então, é justamente pra cortar essa parte. Não tem mais justificativa, não tem o diabo, não tem nada disso. É só você ir lá e fazer. Isso é um alívio enorme. Porque não tem mais esse diálogo, não tem mais esse vai e vem com o nosso diabinho. É só a gente sim.
É só a gente fazer o que a gente já tinha determinado a fazer. É muito mais simples. Isso poupa tempo, isso poupa energia, isso poupa um monte de coisa. Não é uma coisa para oprimir a gente. Justamente o contrário, é para facilitar a gente conseguir chegar nessa meta que a gente está querendo, que a gente está se propondo. E outra coisa, que também é muito, muito, muito importante, antes da gente chegar, estamos quase chegando no terceiro fundamento, é a gente vai começar errando. A gente vai começar sendo ruim pra caralho nas coisas que a gente se propõe a fazer. E isso não pode ser um motivo da gente desistir. Ai, não, porque faz um mês que eu tô tentando e eu não tô conseguindo a coisa que eu tava querendo. Mas é claro que não. É óbvio que não. Óbvio que não, você não vai conseguir. Eu não tô falando isso tipo a Fernanda Montenegro lá no Central do Brasil, mas é tipo, você nunca vai chegar lá. Mas é claro que você não vai conseguir bem. Isso entra lá naquelas expectativas exageradas que a gente falou. Então, óbvio, você vai ser ruim, você vai começar sendo ruim nesse negócio, mas faz parte do processo, é assim que a gente vai. Então, se a gente está se fixando só naquilo que a gente está querendo conquistar e esquece todo o nosso desenvolvimento, todo o processo, se a gente não aprende a gostar do processo e só fica mirando no resultado, a gente não vai continuar. Então faz também parte a gente estar presente, a gente estar ali saboreando, a gente curtir as nossas pequeníssimas vitórias, a gente tomar registro, né? Fazer registros dessas coisas, a gente documentar todo o nosso caminhar. Tudo isso é muito, muito, muito importante para a gente continuar também. É saber que vai ser ruim, mas a gente vai melhorar. E a gente só vai melhorar se a gente insistir nessa bodega. E é gostar disso. Inclusive, amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa assim, tem um post que eu vou contar de como eu comecei a fazer as minhas almofadas. Eu ainda tenho a primeira que eu fiz, e como estão as últimas que eu tô fazendo. E como foi esse processo todo. E é muito gostoso ver isso. Demorou tempo? É óbvio que demorou tempo, né? E eu fiz um monte de cagada nesse meio tempo. Só que melhorou. Por quê? Porque eu continuei, porque eu insisti, porque eu tive consistência. Todas essas coisas. Isso serve para qualquer coisa que a gente está querendo fazer. Não são só habilidades ou só hábitos. Isso vale para qualquer coisa mesmo. Você vai começar ruim, mas isso é bom. Isso é bom. Se a gente não tem a consciência de que a gente vai começar sendo tosco. Aliás, eu lembrei do meu professor de Muay Thai, que ele falou que, meu Deus, no começo você parecia uma maloqueira. Eu não tinha noção disso, porque quando ele me falou isso, estava dando chute na cabeça das coleguinhas. No colchonete, né? Não na cabeça delas. E eu, nossa, eu parecia uma maloqueira. Olha que maravilhoso. Se a gente se incomoda quando as coisas não estão saindo da maneira como a gente gostaria, se a gente tem essas expectativas absurdas, é óbvio que a gente vai ficar se frustrando e é óbvio que a gente vai desistir, a gente não vai querer mais. Tipo, não é gostoso. Não tá indo tão rápido quanto eu queria, então foda-se, não quero mais esse negócio. E aí a gente se pune, aí a gente desiste, aí a gente se chicoteia, aí a gente, sei lá, sai falando mal do negócio porque acha que não era pra gente, né? Dá uma de Raposa e as Uvas, assim, nem queria mesmo, daí é uma bosta. E não se permite mais tentar. E a gente se rotula, a gente se pune falando que é indisciplinado, que a gente não consegue, que a gente não tem jeito, que a gente não tem força de vontade, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E a gente fica se punindo e se chicoteando o tempo inteiro quando a gente não consegue. Mas pensa bem, se essa é a nossa reação quando as coisas não saem da maneira como a gente gostaria, ou na velocidade como a gente gostaria, ou qualquer coisa do gênero, a gente vai querer tentar de novo e correr o risco de não conseguir outra vez se nós mesmos já estamos nos tratando assim? Se a gente sabe que a gente não conseguir, a gente vai se punir cada vez mais e vai se sentir cada vez pior por não ter conseguido. Claro que a gente não vai querer tentar outra vez. É claro que a gente não vai ter esperança de dias melhores porque a gente já se chicoteia pra caramba. Então, aí entra o terceiro fundamento, que é a bendita da compaixão. E aí, essa compaixão que eu tô falando causa muita confusão nas pessoas, porque
dá a sensação de que é assim, sentir peninha. Ou é passar a mão na cabeça, tipo, oh, tadinha, não consegui, olha só, que dó, tão bonitinha, não consegue. Não é isso, né? Graças a Deus. Compaixão não é isso. Compaixão é a gente ter esse respeito e essa bondade com nós mesmos, da gente entender as nossas limitações, da gente saber que nem sempre a gente vai conseguir as coisas da maneira como a gente gostaria e que tá tudo bem. Isso não faz da gente, ou menos valoroso, ou menos habilidoso, ou menos qualquer outra coisa. Isso faz parte da vida, isso faz parte das nossas tentativas e erros, das coisas que a gente tem que ir fazendo até conseguir chegar onde a gente quer chegar. Isso é compaixão, é esse respeito. É como você trataria o seu melhor amigo, sua melhor amiga, se eles falassem, putz, eu tentei começar a meditar e não consegui, eu desisti depois de 2 semanas. Você vai falar, ah, claro, é porque você é uma vagabunda mesmo. Não, espero que não, né? Você não vai dizer isso pra pessoa. Você fala, putz, não fica assim. Tenta de novo. Você consegue, né? Foi porque aconteceu XY coisa, foi porque você não planejou direito, foi porque você não pensou muito bem nessa coisa. É exatamente isso que a gente deve falar pra nós mesmos. É nesse tom. Isso que é compaixão, é falar com amor. Mas não é esse amor de pena, não é pobrezinho. Não, é amor firmeza, é amor que faz a gente continuar, é amor que faz a gente não desistir. Isso que é compaixão. Isso que é fundamental, porque a gente vai começar ruim, porque a gente vai tropeçar. É um processo, a gente demora e cada um tem o seu tempo também. Porque senão, a gente vai virar uma pessoa tão rígida que vai se punir o tempo inteiro e vai ser horrível, não vai ser um processo gostoso. Não vai ser uma adoção de hábito que você sente que tá melhor, que você tá mais feliz, que isso te deixa empolgado, que você quer fazer outras coisas, que, meu Deus, eu tô vendo a vida com os outros olhos, não sei o que. Não, é um peso, uma carga que você tá carregando o tempo inteiro. É isso que vai dar a diferença. E essa compaixão tem 2 faces, né? É uma moedinha. Então tem essa face que é acolhedora, que é bondosa, que é respeitosa consigo mesmo, com o seu tempo, com o seu processo, com todas essas coisas. E tem a outra face, que é aquele tapa na bunda, na nossa própria bunda, que a gente precisa dar quando a gente tá, mas que linha, e o diabinho tá ali, nos 220. É esse tapa que a gente precisa pra seguir em frente. É aquele não, vamos lá, bora. Mas é com amor, tá? Não é assim, sargento, mas é não, vamos, isso aqui é por você, isso daqui vai te fazer bem, bora. Essa é a outra face da compaixão que a gente também precisa ter. A compaixão não é só fofura, não é só teletubbies. Essa parte que vai falar, cara, bora, mexe essa bunda. Vamos lá, você consegue. É esse incentivo é o que vai fazer com que você lembre das suas motivações, do seu porquê. Tudo isso é o que vai te fazer ir pra frente. Essa é a parte legal da compaixão. É isso que ela faz. É quando a gente faz cagada. Ela te dá um abraço, tá tudo bem, você vai tentar de novo amanhã. É isso, não é, ó, tá tudo bem, vai lá, fica numa moitinha e nunca mais levanta. Não, é amanhã a gente tenta de novo. Eu tô vendo nos comentários. É o que eles chamam de compaixão yin e yang, né? Que tem essa parte que leva mais à ação e tem a outra parte que é mais acolhedora, mais amorzinho, que, tipo, não, tá tudo bem. Você não é qualquer rótulo que você quiser inserir aqui porque você não conseguiu. Ótimo, um calma fião e um vai caralho. É isso aí. Não tem como a gente manter uma disciplina, nem começar uma disciplina sem essa atenção, sem esse cuidado, sem a gente ver da onde a gente tá indo, quer dizer, da onde a gente tá vindo, todo o nosso processo, gostar desse processo, gostar das nossas pequenas vitórias, valorizar essas coisas e não ficar só lá na frente, não ficar só no futuro. A gente tá aqui, eu tô aqui nessa hora e tô curtindo, mesmo que esteja saindo meio cagado, mesmo que esteja saindo meio torto. Esse é o meu processo. A gente tem que começar de algum lugar, certo? Alguns têm mais facilidade do que outros e essa é a vida.
Então é aí que entra a nossa compaixão e a nossa atenção. É a gente estar realmente presente e não só ficar se focando nos dias que a gente dá uma escorregada, nos dias que a gente não conseguiu. O que isso vai ajudar? Isso a gente só tá ouvindo o nosso diabinho falando, desiste. A gente tem que ouvir as outras coisas, a gente tem que ver as outras partes para que a gente continue se motivando, a gente continue indo pra frente. É isso? Não tô falando que é isso no sentido de que é fácil. Mas é esse o processo, é esse o fundamento. É a gente começar simples. É a gente saber que já que a gente vai fazer cagada no começo, é a gente começar simples. É não ficar querendo inventar a roda de novo. Não é a gente querer fazer coisas, né, absurdas, mas é a gente começar devagar. É ir devagarinho. Não é você querer começar a meditar 2 horas por dia. Começa com 5 minutos. Você vai cagar alguns dos 5 minutos também. Então começa com 5. Depois aumenta pra 10. E por aí vai. Eu tô falando da meditação, mas isso vale pra qualquer outra coisa. Então o que a gente realmente precisa priorizar nessa adoção de hábitos, depois de todas essas coisas que a gente falou, é a consistência e não a qualidade. Porque a gente vai começar sendo muito ruim. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente realmente pode fazer, é manter a consistência. Se você se propôs a meditar todos os dias, é fazer todos os dias. É isso que você vai conseguir fazer. Não é fazer maravilhosamente bem. Você não vai encontrar Buda na primeira semana que você começar a meditar. Mas você consegue fazer todos os dias, se assim você se propõe a fazer. É isso que a gente pode fazer. E quando a gente valoriza essas pequenas vitórias, esses pequenos passinhos, essas diferenças que a gente já começa a detectar na nossa vida e na gente, quando a gente começa a valorizar tudo isso, tudo muda. Porque aí não é só uma questão de que eu não cheguei ainda onde eu gostaria de chegar, mas olha as coisas que eu já consegui. Olha o quanto eu já consegui avançar. Eu achava que eu era indisciplinado, que eu nunca ia conseguir fazer essa bodega, e olha, eu já tô conseguindo fazer isso, isso, isso. Então a gente conseguir enxergar essas coisas de uma outra maneira, de uma maneira que seja mais justa com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Que a gente se enxergue enquanto um ser humano que vai falhar. E isso é inevitável, a gente vai falhar. E a gente acolher isso e não ficar com raiva, não ficar chicoteando, não, mas puta que pariu, eu tinha que ter feito isso certo, eu não começo, quer dizer, eu não termino nada que eu começo, não sei o que. Calma. Você sempre pode tentar de novo. Essa é a grande e boa parte de tudo isso. Você sempre pode tentar de novo. E consistência é isso. É você tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é justamente isso que a gente treina na atenção. Porque a gente tá na atenção não, na meditação. Porque a nossa atenção vai devagar, invariavelmente. E meditar é basicamente você trazer com gentileza o seu foco. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Sem ficar tendo um ataque de pelanca. Lógico, né? É você ficar de boa com isso e você tentar e tentar e tentar. E é isso que realmente vai fundamentar a nossa disciplina, a nossa adoção de hábitos. É a gente ter uma noção de todas essas coisas. Então, recapitulando, né? Primeiro, a gente entender de fato o que é a disciplina e não se rotular mais, não incorrer nos mesmos erros de sempre, é ter uma perspectiva diferente a respeito do que é a disciplina, é entender o nosso como e o nosso porquê, não necessariamente nessa ordem, o nosso porquê e o nosso como que a gente vai fazer, por que a gente está fazendo, é isso que vai fazer com que a gente mantenha a disciplina. E a terceira, que talvez seja uma das mais importantes, é a compaixão. É a gente ter paciência com o nosso processo, especialmente nessas coisas que demandam mais tempo, que são mais graduais, mais gradativas. A gente precisa ter paciência e a gente pode aprender a gostar dessas coisas. Mesmo que elas não sejam tão atrativas no começo, como eu com Pilates, a gente pode aprender a gostar delas. A gente pode aprender a gostar do que elas estão trazendo pra gente, da nossa sensação de estar indo pra frente, todas essas coisas. Por isso que eu falei que a live ia terminar numa nota um pouquinho mais feliz, porque não é só pra deixar todo mundo desgraçado da cabeça, mas é pra gente começar a pensar nessas outras perspectivas que realmente vão fundamentar esses novos hábitos, essas coisas que a gente está querendo implementar e manter
na nossa vida. Então, eu queria pedir para você que ficou até aqui, tirar um printzinho e colocar nos stories qual foi o maior insight que você teve depois dessa live. O que tá correndo aí na sua cabecinha? Marca uma resenha, eu gostaria muito, muito de saber o que vocês estão pensando a respeito disso. Se fez sentido, se não fez sentido. Meu Deus, essa mulher só falou bosta. Ou não, realmente é isso mesmo. Gostaria muito de saber o que vocês, como vocês sentiram em relação a isso. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Não desistam, tá? Tenham essa compaixão. Desenvolvam essa compaixão. A gente merece ela, a gente merece muito ela. E é assim que a gente vai conseguir continuar, mesmo que a gente tenha uns tropeços, mesmo que a gente tenha algumas interrupções, mesmo que a vida entre na frente, mesmo que aconteça qualquer coisa. É isso que vai fazer com que a gente retome com calma, de boa, trazendo coisas legais e não mais chicoteamento, que é o que a gente tá fazendo o tempo inteiro. A gente não precisa mais disso. E é assim, essa coisa vai se retroalimentando, né? Conforme vem a satisfação por a gente estar conseguindo fazer coisas, a gente vai fazendo outras e vai se tratando melhor e melhor e melhor. Mas a disciplina basicamente começa para a gente se tratar melhor. Né? É a gente querer o nosso bem, mas a gente se tratar bem para conseguir melhorar. Essa que é a grande coisa, né? Talvez essa seja a grande mensagem da live de hoje, né? Que não é ficar ali sendo sargento e desce 20 flexões, não é isso, né? Não é nada disso. É justamente o contrário. Ok? Então é isso por hoje, gente. Muito, muito obrigada por terem vindo, por terem participado. Espero que tenha feito sentido tudo isso pra vocês. O que eu puder falar, o que eu puder contribuir pros processos de vocês, eu vou contribuir. Com muito prazer. Beleza? Então, boa noite, boa semana e a gente se vê aqui no Marés.